Fala, carequetes e carequitos, preparados para o Réveillon? Careca ia tirar a última semana do ano de folga e me acabar no colo da Kátia, da cachaça. Mas como eu sei que o final de semana de vocês seria bem triste sem ouvir a voz sexy do Carex, hoje eu trago para vocês mais videozinho com besteiras e ruminações desse calvo que vos fala. A anarquia é um mito? Uma fraude? Uma farsa? Sim! E por quê? Bom, aí tu vai ter que ver o vídeo pra saber, né? Então larga o dedo no like, se inscreve, comenta e fica aí esperando a musiguinha acabar, porque na volta eu vou destruir o sonho de todo punk. Vai! Se você viu o vídeo sobre os nerds comunistas, tu percebeu que muito da força dessa ideologia está na rebeldia e vontade de ser do contra que todo adolescente tem. E assim como o comunismo, a anarquia ou o anarquismo, que é o termo que se usa quando se aplica a anarquia num contexto político, ela também é uma ideologia que faz muito sentido quando você é um juvenil rebeldão, mas para de fazer quando você cresce mais um pouco e entende melhor como o mundo funciona. Para quem não sabe do que se trata, em sua síntese, a anarquia seria uma forma de sociedade sem líderes. A anarquia vem do grego e quer dizer literalmente isso, anarquia, sem líderes. Mas em sociologia costuma-se dizer que o anarquista é aquele cara que acredita que o país dele, ou até o mundo todo, seria um lugar melhor se não houvesse Estado, ou governo. Estado é uma forma da gente se referir ao governo. Governo geralmente está associado especificamente com os políticos em si, mas Estado tem um sentido mais amplo. É tudo o que engloba a vida pública, funcionários públicos, empresas públicas, escolas, hospitais, etc. E como tudo que é público é controlado pelo governo e seus líderes, o anarquista é contra tudo isso. Ah não, eu sou anarquista e sou a favor do SUS. Então você não sabe do que tu tá falando. Ou tu é a favor de estatização ou tu é anarquista. Os dois não dá. Trabalhadores brasileiros, acreditem nos seus sonhos, do suplicie por seus direitos. Mas porra, tu traiu o movimento, velho. Que movimento? Que movimento? Você é um movimento playboy seu, velho? É o movimento punk, velho. Ah, vai tomar no seu cu, punk, velho. Mas como a gente vive num mundo onde tem religioso comunista, católico abortista e até ateu satanista, é bem capaz de ter anarquista estatista mesmo. Até porque, acredite você ou não, a anarquia é um movimento de esquerda e, para surpresa de muitos, ela está associada ao comunismo. Na verdade, o comunismo que está associado ao anarquismo, né? Porque ele veio depois, mas enfim. Ué, mas você não diz que o comunismo é um regime ditatorial, careca? Como ele pode ser contra líderes? Então, muita gente tem dificuldade de entender a diferença de socialismo e comunismo. E vai ter choro pra um cacete nos comentários, mas eu vou tentar explicar isso com uma alegoria de forma bem super, hiper, mega resumida, ok? Porque sem isso não dá pra entender a relação de comunismo e anarquia. Mas vai ser bem resumido mesmo. Então, comunistas, peguem um lencinho e chorem, beleza? Imagina uma empresa com 100 funcionários. Esses 100 funcionários são explorados e trabalham pesado todo dia, enquanto o chefe só fica lá no bem bom, no ar-condicionado, na sala dele, com as suas ações da empresa, comendo chocolatinho, tomando água Perrier. Enquanto você tá aí no Rio de Janeiro tomando a água da Sedai com gosto de detergente, eu tô aqui na primeira classe tomando a minha Perrier. Enquanto isso, os 100 funcionários só no calor, bebendo água suja, cagando na latinha, trabalhando para um cacete. Aí 3 funcionários, mais revoltados, resolvem meter o louco e invadem a sala do chefe. Eles expulsam o cara e falam: perdeu, Playboy, a empresa agora é nossa. Aí esses 3 instauram uma liderança provisória e, como eles são muito justos e bondosos, eles começam a distribuir todos os luxos do patrão para os outros 97 funcionários. As ações da empresa, os chocolatinhos, as águas Perrier e, claro, o dinheiro do cofre. Isso, segundo Marx, é o socialismo.
quando um partido trabalhador promove uma revolução e instaura um comitê para redistribuir a renda e promover a igualdade. Só que, segundo Marx, isso ainda não é o ideal, e com o tempo o socialismo iria evoluir para o comunismo, que é quando a sociedade estaria totalmente igual e justa, e sem ter mais necessidade desse comitê existir, ele seria desfeito e todo mundo seria trabalhador, sem ninguém melhor que o outro. Ou seja, na nossa empresa, do exemplo, depois que os 3 funcionários repartiram todos os bens da empresa igualmente entre os funcionários, eles por conta própria iriam desfazer essa liderança. E iam se tornar trabalhadores de novo e não haveria nenhum líder ou chefe na empresa. Todos os 100 funcionários iriam trabalhar da mesma forma e receber as mesmas coisas. Então sim, o comunismo tem um viés anarquista, porque só se considera que se alcançou o comunismo quando acontece isso. O Partido Revolucionário abre mão do poder e todo mundo ser igual. Só que olha só, conhecendo o ser humano como eu e você conhecemos, porque a gente sabe que o ser humano quando chega ao poder ele vira um tremendo de um filho da puta! Você realmente acha que esses 3 revolucionários iriam sair do poder? Vai, trouxa! Então é por isso que todos os países que sofreram um processo revolucionário e que são governados por partidos socialistas/comunistas são sim ditaduras. Porque simplesmente o Partido Revolucionário não vai sair do poder. E claro que a desculpa é: não, camaradas, se nós sairmos do poder, as elites burguesas e os imperialistas podem tentar voltar ao poder. Então nós temos que fazer o enorme sacrifício de ficar no comando da nação para que a revolução não seja perdida. E tu gostou da minha imitação de russo, né? When you kill one, it is a tragedy. When you kill 10 million, it is a statistic. E assim eles ficam. Ficam. Em Cuba, por exemplo, já tem mais de 60 anos. Na Coreia também mais de 60 anos. Na China mais de 70. E assim vai. Ela não me resiste. É por isso que quando você discute com um comunista, ele fala: ah, mas o comunismo nunca foi implantado de verdade? Óbvio que não. Porque nenhum partido revolucionário nunca vai sair do poder por conta própria. Mesmo que a gente esteja falando das almas mais justas e bondosas do mundo, coisas que eles não são, né? Porque gente boa não apela para ódio e violência, né? Mas mesmo se fossem as melhores pessoas do mundo, o poder corrompe pra caralho. Ah, mas esses países distorceram o que Marx falou e não podem ser considerados realmente socialistas. Podem sim, amigo. Até porque Marx foi o primeiro a estabelecer os métodos e critérios para se chegar ao comunismo, mas ele não foi o único. Na verdade, Marx e Engels, né? Coitado do Engels, ninguém liga para ele, né? Inclusive, existem teóricos comunistas totalmente anarquistas e que criticam essa fase em que o partido tem que ficar no poder e controlar tudo, como Mikhail Bakunin, por exemplo. Então, mesmo que o comunismo nunca tenha sido implantado, e de fato ele não foi, afinal é quase impossível ele ser implantado, mesmo assim, só as tentativas de implantá-lo já são extremamente perigosas e nocivas à sociedade. Mas se a gente continuar tentando, com o tempo não dá pra conseguir funcionar, careca? Tu acha que isso é que nem teu PC velho, que se tu ficar batendo e batendo, uma hora ele pega no tranco? Igual o carro velho, que não pega e tu fica lá... Não, eu não acho possível. E eu em breve vou fazer um vídeo falando sobre todos os motivos sociais, antropológicos, econômicos e até psicológicos, falei bonito, né, pode dizer, pelos quais o comunismo nunca vai funcionar. Então num próximo vídeo eu me aprofundo mais nisso. Mas um dos motivos é justamente o que me fez gravar esse vídeo daqui. A anarquia, ou seja, a ausência total de líderes, é humanamente impossível de existir. Mas e os anarcocapitalistas, careca? Eles não são anarquistas de direita? Sim, anarcocapitalistas, ou ANCAPs para os íntimos, são os caras que também defendem que não haja governo de nenhuma forma. Mas ao contrário dos comunistas que querem que todo mundo seja trabalhador, os ANCAPs acreditam que a sociedade deve ser regida somente pelo mercado e pela economia. Ou seja, o governo não deve se meter em nada na economia. Sabe quando uma empresa está metendo muita mão num produto ou monopolizando a venda de algo e o governo dá uma canetada para evitar isso? Para esses caras, isso não deveria ser feito em hipótese nenhuma. Ué, e deixar as empresas cobrarem R$1.000 por um chocolate? Sim,
Só que, segundo eles, quanto mais liberdade econômica, mais concorrência poderia existir. E isso é verdade. Tipo, imagina que são 10 horas da noite num domingo. Tu tá morrendo de fome e só tem uma barraquinha de cachorro-quente na tua rua. Só que o cara tá cobrando 30 fucking reais num mísero hot doggins. Se tu não tem opção, vai ter que ser isso mesmo ou tu vai morrer de fome. Moça! Ô moça! Não compra cachorro-quente, não! Isso se chama monopólio, porque o cara do dogão tem o monopólio da venda de dogão na sua rua. Então ele pode cobrar o quanto ele quiser. Mas se tivesse mais uma barraca vendendo dogão mais barato, você iria nela. Se tivessem 3, você teria mais opções ainda para comer o seu perro caliente. Eu deixo por 80 cruzeiros. Está melhorando. E eu deixo por 70. Por 60. 50. Por 40. 30. Por 20. 10. Eu tô de graça. Ah, obrigada, Kiko. Sou melhor comerciante que você. Então, quanto mais fácil for abrir um negócio, quanto menos taxas e impostos, mais empresas existirão. E se você não gostar do serviço de uma, você simplesmente escolhe outra. Mas e se os cachorreiros se juntarem e resolverem cobrar todos 30 reais, careca? Isso acontece, e se chama cartel. E se isso acontecer e não tiver ninguém para fazer nada, tu vai se ferrar mesmo. Por isso é que, mesmo eu me considerando um cara de direita, eu sou contra a abolição absoluta do Estado. Ele tem que se meter pouco, mas tem sim que haver um mínimo de legislação e observação do mercado. Senão vira Mad Max, pô. Vai ter gente vendendo órgão, vendendo criança, vendendo a própria mãe. Não que já não tenha isso, né? Mas pelo menos é crime. Não que ser crime impeça muita coisa, né? Mas, enfim, você me entendeu. E é claro que tem pessoas que se dizem anarquistas, mas que são apenas críticas ao governo vigente, seja ele de esquerda ou não. Mas aí eu volto a dizer, isso não é anarquia. Anarquia é a ausência total de líderes. Criticar políticos e querer a diminuição do Estado, não a sua extinção, isso não é ser anarquista. Isso é só ter um bom senso, né? Eu tenho certeza que tu já ouviu seu professor dizer que o ser humano é uma criatura gregária. O que significa isso é que ele só consegue viver bem se for em bando, em grupo. E toda forma de grupo, obrigatoriamente, tem que ter uma liderança para decidir as diretrizes e objetivos desse grupo. Nem todo grupo, careca. Na minha faculdade, quando a gente faz trabalho em grupo, ninguém manda mais que ninguém. Todo mundo é amigo igual. Isso é o que você pensa. Eu aposto qualquer dinheiro com você que tem uma ou mais pessoas nesse grupo que tem mais voz ativa sobre os horários que vocês vão se reunir, sobre as funções de cada um, e geralmente é a pessoa que tem mais poder aquisitivo e mais recursos. Ou seja, a pessoa que tem impressora ou dinheiro para Xerox, né? E mesmo que você ache que não, muitas vezes esse papel de liderança é exercido de forma inconsciente, tanto pelo líder quanto pelos liderados. Não é necessário que se haja uma oficialização, uma formalização de quem é o líder do grupo para que haja um líder no grupo. Simplesmente tem uma ou mais pessoas que tomam a frente e as outras permitem. Ou porque é mais cômodo deixar outras pessoas decidirem, ou porque elas não têm força suficiente para confrontá-las. As pessoas têm personalidades diferentes. Tem pessoas que são naturalmente introvertidas, tímidas. Outras são expansivas, gostam de falar em público, gostam de assumir responsabilidade. E essas pessoas acabam exercendo a liderança mesmo sem nem perceber isso. Você já deve ter ouvido falar de machos alfa e beta. Esses termos se referem às personalidades de animais que vivem em bando. O macho alfa é o mais forte, mais agressivo, e que pela sua força e intimidação, ele exerce a liderança do bando. Os betas são os machos que estão abaixo dele, não necessariamente fracos, mas que não têm coragem para desafiar o alfa, ou que já desafiaram e perderam. E muita gente não sabe, mas tem várias outras personalidades, o gama, o delta, o ômega, todos mais fracos e mais subalternos ao alfa. E tem o sigma, que é aquele cara que até consegue bater de frente com o alfa, mas tá pouco ligando pro bando e quer mais que essa zorra toda se foda. Eu achei o seu apartamento lindo. Quanto você pagou por ele? Na verdade, não é da sua conta, mas acredite, não foi nada barato. Não, nada de fumar aqui. E eu tô falando de machos porque, dentre os animais, as disputas são resolvidas na porrada mesmo. Mas entre as fêmeas também existe comportamento de dominância. Ah, careca, mas nós somos humanos, não animais. Nós temos que nos manter acima dos animais. Ah, tá bom.
Primeiro que tu é muito mais animal do que você imagina. Fica 3 dias sem comer comida pra tu ver no que tu se transforma. Larga 10 pessoas, 5 homens e 5 mulheres no mato sem comida, sem abrigo e volta daqui a um ano. No melhor cenário teve muito transo. No pior teve violência, conflito e muito provavelmente morte. Segundo, que quando convém você fala de homossexualidade entre os animais como se fosse uma coisa natural, né? Como se fosse uma coisa que faz sentido tanto para os animais quanto para os homens. Então você se decide aí. O ser humano ainda não entende nem metade dos seus processos mentais. Tem uma porrada de coisas que a gente faz e nenhum cientista ainda nem entendeu por quê. Tipo o bocejo, por exemplo. E várias outras são resquícios de comportamentos primitivos, ainda mais em se falando de homens mesmo, do sexo masculino. Hoje em dia a gente tem que deixar isso bem claro, né? Nós homens temos testosterona, e esse hormônio gera agressividade e comportamento territorialista. Mulher também tem, mas obviamente bem menos. A não ser que tome de forma artificial, né? Aí... Bora animar o grupo? Bora! Então, resumindo, a ideia de uma sociedade totalmente sem líderes é absurda, tanto do ponto de vista biológico, evolutivo, antropológico, sociológico ou qualquer outro lógico que tu queira. Não existe e nunca existiu grupo humano que não tenha um ou mais pessoas liderando. Ah, mas lá dentro do Xingu, lá na Amazônia, tem uma tribo que vive isolada e que não tem líderes. Mentira, balela, besteira. Toda tribo tem um pajé, um xamã, um véi que é respeitado só por ser véi. E logo depois dele vem a casta dos guerreiros. E só depois que vem as mulheres e crianças. Então não existe grupo humano que não tenha líder, que seja todo mundo igual, que todo mundo mande da mesma forma. O líder pode até não ser oficial, dizer com todas as letras, eu sou o líder e nós vamos fazer isso ou aquilo. Mas o cara que influencia o grupo e que convence a maioria de fazer o que ele acha certo é um líder. Sem líder, um grupo fica perdido. E se todos mandam igualmente, o grupo vai ficar dividido entre os que querem uma coisa e os que querem outra. Simplesmente porque as pessoas são diferentes e querem sempre coisas diferentes. E é isso, pessoal. Agora vamos lá beber e comemorar a chegada do ano novo, ao invés de ficar aqui perdendo tempo com as besteiras desse carecote, ok? Mas primeiro... Como não poderia deixar de ser, eu quero agradecer aos que ajudaram o canal essa semana. E hoje meu agradecimento vai para os carequetes Marcel Passo Largo, e eu espero que esse seja seu nome, ou que pelo menos você seja fã do Aragorn, se não... O carequete Marinho e o Glegalaxia. Mano, da onde que vocês tiram esses nomes, cara? E tu já sabe, né? O link pro Pix fica sempre no primeiro comentário, e também tem o Valeu que fica ali nos 3 pontinhos da direita debaixo do vídeo. Carex agradece muito e no começo do ano que vem vocês já vão ver resultados desse investimento. Bom, pessoal, por enquanto é isso. Agora eu vou beber até minha alma sair do corpo. Se não tiver vídeo de corte na quarta, me procure em algum hospital que eu vou estar lá tomando glicose, beleza? Então, feliz ano novo, beijo nas crianças e tchau!